aprendamos a servir a Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Frutos xoxos ou permanentes, ou frutos permanentes ou xoxos. Está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Está lendo essa palavra, do qual está escrito assim: E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 18: E chegando Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 16 ao 20. No Evangelho de João, no capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 7, que está escrito assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e a limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiveres na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhe e lança no fogo, e arde. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiser, vos será feito. Quando Jesus começou o seu ministério, ele escolheu 12 discípulos, 12 homens. Ele chamou 12 homens para ensiná-lo, doutriná-lo, instruí-lo. E qual é o propósito de Jesus ter escolhido 12 homens? Jesus teve um período de 3 anos e meio, praticamente, de ministério sobre a terra, de cumprir a sua missão do qual ele veio, a missão de fazer a vontade de Deus, de trazer o reino de Deus aos homens, de trazer aos homens o perdão, a salvação, a libertação, a cura, com o ministério da reconciliação, de reconciliar o homem, nos reconciliar com Deus. Ele veio com a missão de morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados e iniquidades. Ele veio com a missão de preparar a sua igreja. Então Jesus precisaria de uma base, escolheu 12. A Bíblia diz que desses 12 homens, um se perdeu, que foi Judas Iscariote. Então dos 12 permaneceu 11. Depois foi acrescentado outro no lugar de Judas. O que gostaria de enfocar nessa palavra é o seguinte: que Jesus escolheu esses homens e passou esses homens a ensiná-los, a doutriná-los, a discipular. E esses homens se tornaram pessoas capacitadas, habilitadas para dar continuidade à obra de Cristo sobre a terra. No Evangelho de João, no capítulo 15, fala da videira. Jesus está falando dele mesmo. Ele é a videira verdadeira e Deus, o Pai, é o lavrador, o agricultor. A vara ou os ramos somos nós, membros do corpo de Cristo. Isso inclui pastores, missionários, evangelistas, inclui levitas, diáconos, apóstolos, bispo, mestre. Todas as pessoas, independente da posição ou do título ministerial, são considerados como varas, são membros do corpo de Cristo, está ligado a Cristo. Não está ligado a um sistema humano, transitório e passageiro, mas está ligado à videira verdadeira. Então Jesus nos traz uma linguajar simples para nós entendermos. Mas a vara, que simboliza, traduzindo, que são pessoas que não tiver enxertado em Cristo, essa não dá fruto. Agora, que tipo de fruto que Jesus está dizendo?
Nós vemos na Bíblia vários tipos de fruto, mas os frutos aqui é de uma pessoa transformada, de uma pessoa que se encaixa no perfil dessa palavra de aos Coríntios, no capítulo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis tudo se fez novo. Se alguém está enxertado em Cristo, é uma nova criatura. Então está encaixado no perfil dessa palavra. São pessoas que passaram por um processo de transformação. A transformação da vida de um homem e de uma mulher. Em relação à salvação, começa pelo arrependimento e a conversão. Convertei-vos e arrependei-vos, pois foi a resposta do apóstolo Pedro às aquelas pessoas que lhe questionaram e perguntaram o que devemos fazer para ser salvo. Está escrito no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Envia ele a Jesus Cristo, já dantes foi pregado. Então, arrependei-vos e convertei-vos para que seja cancelado, apagado os vossos pecados. Então, a vara ou a pessoa que está em Cristo, que enxertou-se em Cristo, se transforma em uma nova criatura. Agora, a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, fala sobre isso. Pelo fruto ou conhecereis a árvore. Então está escrito em Mateus, capítulo 7, no versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Então, Jesus, ele se compara com uma videira frutífera. Jesus é a videira, no sentido espiritual. Ele está falando um linguajar que nós entendamos. Jesus é a videira, e toda vara, todo ramo, todo homem, toda mulher que está ligado a Cristo, automaticamente produz fruto. Agora, que frutos são estes? Nós vamos lá para a carta de Gálatas, no capítulo 5, tem uma lista de frutos do Espírito Santo e os frutos da carne. Em Gálatas, no capítulo 5, antes de Efésios, a carta de Gálatas, capítulo 5, nós vamos estar lendo no versículo 16, as obras da carne, os frutos da carne e do Espírito Santo. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotanarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, quais os frutos que os ramos, que os cristãos produzem estando enxertado na videira, que é Cristo? Mas o fruto do Espírito Santo é, primeiro, amor. Então, o primeiro fruto que vai produzir o ramo é o fruto do amor. O primeiro fruto que vai produzir o cristão convertido, o crente ou evangélico, como queira chamar, é o fruto do amor. Em Mateus, no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, no versículo 34 ao 40, Jesus, em resposta aos fariseus, ele dá essa palavra. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniu-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Em resposta ao doutor fariseu, Jesus responde que é o primeiro fruto
do qual o Espírito Santo gera em nossas vidas quando aceitamos a Cristo, quando nos convertemos, nos submetemos ao senhorio de Jesus. Quando recebemos a palavra do Senhor, recebemos a Cristo em nosso coração, entregamos a nossa vida a Ele. O primeiro fruto que o Espírito Santo gera em nosso coração é o fruto do amor. E o amor em relação, espiritualmente falando, a Deus, ele é de forma vertical e horizontal. Recebemos o amor veio dos céus, o amor não veio da terra, o amor ágape, transmitido por meio do verbo, quem é o verbo? Jesus Cristo, João capítulo 1, está escrito, ele é o verbo. Então, ele é o verbo, manifestado na terra, em sangue, carne e sangue, em pessoa, em homem, Jesus Cristo, homem. O Senhor, o Messias enviado por Deus, gerado pelo Espírito Santo, concebido pela Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, que sofreu como nós, que padeceu e que levou os nossos pecados sobre si e venceu a morte e venceu o pecado por nós. Aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que um homem que não tem o Espírito Santo, ele não pode produzir frutos da palavra de Deus. Quantos crentes amarrados a Cristo, que nós traduzimos, primeiro, frutos xoxos, não frutos permanentes. Permanente é aquele que permanece 24 horas ligado na videira. É aquele que está ligado na palavra de Deus. Está escrito em Romanos depois de Atos, do livro de Atos, em Romanos, no capítulo, nós vamos estar lendo aqui no capítulo 5, mas versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais, muito agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, Romanos capítulo 8, está escrito no versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Muitos cristãos, muitos evangélicos, crentes estão na igreja, até participam dos corais, dos conjuntos, até pregam, estão em cima dos púlpitos, e tem nomes, tem doutorados, mestrados, homens aí reconhecidíssimos, mas às vezes esses homens se encaixam nesse perfil dessa palavra, vive na carne. Aquele que vive na carne não pode agradar a Deus. O que é viver na carne? É viver segundo os intentos do nosso coração. Jeremias, ele, usado pelo Espírito Santo, diz, capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos para dar a cada um segundo as suas obras. Então, aqui, Paulo escrevendo aqui em Romanos, ele diz, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 9, capítulo 8 de Romanos, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daqueles dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Então, crentes permanentes, mortos para si mesmo, para a sua natureza. Crentes permanentes, produz frutos permanentes. O primeiro fruto é o fruto do trabalhar do Espírito Santo pela palavra da justiça, que é o amor do Senhor, o amor a Deus sobre todas as coisas. Então o crente que produz frutos permanentes, ou que está permanente em Cristo, ele não vai louvar o mundo, ele não vai louvar a carne, ele não vai associar o louvor dele para Deus e para o mundo, para a carne. Se ele toca na igreja, se ele canta, se ele é um levita, então jamais ele vai usar a sua boca como instrumento, como Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus, por causa da ganância, por causa do dinheiro, por causa do apego ao materialismo. Então o crente cheio do Espírito Santo, como está em Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito, não embriagueis com vinho no qual há dissolução, não embriagueis com a cerveja, não embriagueis com a bebida forte,
que contém álcool não necessita de o crente beber, não necessita encher o embriaguez com o Espírito Santo. Mas como é que eu vou embriagar com o Espírito Santo? Louvando, adorando, jejuando, consagrando, pregando, levando as mensagens do testemunho às pessoas, levando a Cristo às pessoas. Enchei-vos do Espírito e falai-vos entre vós com salmos, cânticos espirituais, salmodiando, exaltando e glorificando a Deus. Então o primeiro fruto que o cristão produz, que está em Cristo ligado na videira, é o fruto permanente, é o fruto do amor. E esse fruto do amor, ele não vê barreira entre o seu semelhante. Então nós dissemos que o amor tem a forma vertical, desce do céu, já desceu. Recebemos a Cristo. Agora o amor se torna horizontal. Essa é a realidade. Horizontal, alcança o nosso semelhante, o nosso próximo. Na carta de 1 João está escrito sobre isso. Lá, a carta de 1 João, capítulo 3, no capítulo 3, vamos ler do versículo 11 em diante. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por causa que matou, porque as suas obras eram más e o seu irmão justa. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Então não precisa matar literalmente. Basta aborrecer o irmão. O orgulho, a vaidade, a soberba e tantos outros frutos da carne. Quantas vaidades dentro das igrejas, quanta soberba, o irmão passa por outro e vira a cara, não dá a paz do Senhor, não sauda, não cumprimenta, despreza. Então esse irmão, segundo o conhecimento da árvore, como a Bíblia diz, ele está produzindo frutos, não fruto do Espírito Santo, fruto da carne. Ou seja, precisa se converter, precisa se libertar-se. Então é o crente carnal, como diz o apóstolo Paulo da igreja de Corinto. O crente que alimenta da carne, está na igreja, louva, canta, prega, testemunha, mas não ama a Deus de verdade. Esse povo louva-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, diz o Senhor Jesus. Então aqui está dizendo, através do apóstolo João, ele diz: quem ama, quem não ama, quem aborrece é como se fosse homicida. E ele diz assim: qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida, assassino, tem parte na vida eterna, ou tem vida eterna. Porque Jesus Cristo veio libertar os assassinos, os bandidos, veio libertar os prostitutas, os pecadores, veio libertar os ímpios, a todos nós que estava perdidos, ele veio nos libertar, resgatar da maldição do pecado. Conhecemos que o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Uma pergunta. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguremos nosso coração. Sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Então, o amor da forma vertical recebemos por meio de Jesus, por meio da fé em Cristo, da obediência à palavra de Deus, recebemos o Espírito Santo. Agora, visivelmente, este amor se transforma em obra, em estender a mão de forma horizontal, dentro da nossa casa, na nossa família. Nós vamos estar levando o pão da vida. O que é o pão da vida? É a palavra de Deus, por aqueles que estão famintos. Então eu tenho o amor de Cristo, então eu vou repartir o pão da palavra, vou dar um copo d'água fria, pode ser um versículo, espiritualmente falando, levar uma palavra de esperança para quem não tem esperança, dentro da minha casa, posso levar na empresa, posso levar na praça, posso levar na rua, posso levar o pão da vida, a água da vida, dentro de um setor de escola, de um setor aí comercial, posso levar dentro da igreja, ou ao meu próximo que está ao meu lado. Então eu vou compadecer-se do meu próximo, porque eu tenho o amor, você tem o amor. Então, que tipo de fruto tem se gerado hoje? Agora, o princípio para produzir fruto, Jesus ensina. Ele chamou 12. Esses 12 ele discipulou. Agora nós colocamos aqui uma necessidade urgente dentro das igrejas cristãs evangélicas. É a falta do discipulado.
Mas o que é discipulado? Seria simplesmente a pessoa aceitou Jesus, levou ela para o batismo, às vezes dentro de 1 mês, 3 meses, ou até menos, ou no primeiro dia que ela aceitou Jesus, só isso? É somente suficiente ela ouvir as mensagens nos templos? Não. O discipulado é um acompanhamento como Jesus acompanhou os seus discípulos. Jesus ensinou eles a batizar. Jesus ensinou eles a perdoar. Jesus ensinou eles a repartir o pão. Jesus ensinou eles a ter misericórdia. Jesus ensinou aqueles homens a conviver uns com os outros, a suportar. A palavra suportar bíblica não é suportar as enjoeiras, aguentar as enjoeiras, os problemas e as falhas do semelhante. É ajudar o semelhante a superar. É ser suporte de construção, de edificação, de libertação, de ajuda ao semelhante. Isto é suportar. Isto é amar ao próximo. É estender as mãos ao necessitado. Acolher os que estão fracos, débil na fé. Então, Jesus, ele é modelo nosso. Jesus Cristo, ele é a principal pessoa que nós devemos reverenciar, adorar, exaltar e glorificar. E seguir o seu método de modelo. Então Jesus é o modelo do amor. Ele é o próprio amor. Ele é o salvador da nossa alma. No nome dele há o poder e a glória de Deus e a autoridade. Jesus chamou esses homens, capacitou, preparou, edificou eles, abençoou esses homens. E quando Jesus parte para a glória, para o reino dele nos céus, ele deixa uma ordem: ide, portanto, por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está escrito em Marcos sobre o ide, ou indo, portanto, pregai o evangelho. Marcos capítulo 16, no versículo 15, e disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tá, ponto. Simplesmente Jesus poderia dizer assim: vocês vão e pregam o evangelho, e parasse aí. O evangelho está sendo pregado. Agora ele diz: quem crê e for batizado será salvo, em sequência. Mas quem não crê será condenado. Então o evangelho está sendo pregado. Muitas pessoas têm crido no evangelho, crido em Cristo e recebido a Jesus, recebido o Espírito Santo e a palavra. E esses sinais acompanharão, e seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, empunharão as mãos sobre os enfermos e os curarão. São sinais através da manifestação das ferramentas chamadas dons espirituais. Então, são sinais visíveis, verídicos, que a igreja tem ao seu favor, que os ministros da palavra de Deus têm ao seu favor, desde que anda na obediência e na submissão e na ordenança de Cristo. Agora, em Mateus capítulo 28, Jesus estende essa palavra dizendo, disse aos 11 discípulos, partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado, e quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Tá, aí diz: portanto vocês, indo, ensinai a todas as criaturas de todas as nações, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma pessoa desce ao batismo quando ela há uma decisão por Cristo, quando ela toma a decisão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, quando ela chega à consciência dos seus pecados, da sua miséria e da sua condição de perdido diante de Deus, que ela se submete, se rende aos pés do Senhor, aceitou Cristo, aí ela passa por um preparo que infelizmente muitos nem passam, já são batizados de forma precipitada. Depois vem as lutas, as provações e a pessoa desvia, porque a pessoa aceitou a Cristo. Nicodemos era um senhor, já era uma pessoa de idade. Jesus disse para Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João: Nicodemos, importa você nascer de novo. Nicodemos chegou perto de Jesus e disse: olha, mestre, sabemos que tu veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes. Então Nicodemos foi atraído até Cristo pelos sinais. Quantas pessoas são atraídas até o Evangelho, até Jesus, pelos sinais que são operados através dos dons espirituais que Deus distribui à igreja pelo Espírito Santo? E quando Nicodemos falou isso para Jesus, respondeu Jesus, disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu, disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Então Jesus explicou para Nicodemo: você nasceu da sua mãe, do ventre da sua mãe. Agora você precisa nascer para Deus. Para nascer para Deus, você precisa receber o reino de Deus. Você precisa receber a Cristo. Então, nascer para Deus é conversão. E a conversão vem pelo arrependimento. Arrependimento é mudança de postura, é mudança de atitude, é mudança de hábito, de sistema de vida. Isso é arrependimento. É deixar uma velha vida para viver um novo sistema de Deus. Então, no capítulo 1 do Evangelho de João, no capítulo 11, ao versículo 11, aliás, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então as pessoas vêm para Cristo, elas convertem, aceitam Cristo. Agora, onde está o erro de muitas lideranças, e até mesmo o nosso, é a falta do discipulado. A conscientização e a pregação, ela está proliferando na terra, no Brasil, fora de outras nações. Agora está faltando, estamos falhando, sabe na onde, meu querido amado ouvinte da palavra de Deus? No discipulado, no treinamento das pessoas, na capacitação das pessoas. O que é discipulado? É ensinar as pessoas, é ensinar a servir a Cristo, é ensinar a ser útil no reino de Deus, é ensinar as pessoas a firmar-se, a alicerçar a sua fé, a sua vida em Cristo, para que elas possam produzir frutos. E o primeiro fruto é do amor. Quantos cristãos dentro dos templos, independente, nós não vamos citar aqui placas, que estão com raivas um dos outros, que estão fofocando, estão destruindo a obra de Deus, estão impedindo o Espírito de Deus trabalhar, porque o Espírito de Deus não trabalha na fofoca, o Espírito de Deus não trabalha na contenda, na divisão do corpo de Cristo, ele trabalha na unificação do corpo de Cristo, no operar dos dons espirituais. Os dons não são ferramenta para nós usarmos contra nós mesmos. Os dons são ferramenta para edificar a igreja, para corrigir, para fortalecer, para renovar, para abençoar, para restaurar, para prosperar. Esses são os dons que Deus concedeu à igreja. Mas quantos estão aí usando os dons de forma errada? Estão destruindo, estão separando, estão dividindo, estão causando sequelas, feridas profundas no corpo de Cristo. Então, que tipo de fruto a igreja tem gerado nesses dias? Que tipo de crente, de cristão, a igreja brasileira, vamos falar da nossa casa, das nossas vidas, da nossa nação, tem gerado? Que tipo de testemunho a igreja tem dado ao mundo que está aí perdido? Então, nós vemos aqui no Evangelho de João sobre os frutos que simboliza as varas ou os ramos que estão enxertados, que produz frutos permanentes. E nós vemos também os frutos xoxos. Frutos xoxos é aqueles que estão amarrados. Quantas pessoas estão amarradas a Cristo ou são atraídas a Cristo como Nicodemos, mas Jesus não enganou Nicodemos. Jesus não disse para Nicodemos: Nicodemos, eu vou te abençoar e você vai aumentar a sua bolsa de valores. Olha, eu vou te abençoar, Nicodemos, a sua fazenda, e o seu gado vai produzir mais. O seu negócio vai prosperar mais do que tem prosperado, não. Jesus já olhou, foi para a alma de Nicodemos. Jesus já olhou para Nicodemos com o olhar de Deus e disse: Nicodemos, o negócio é o seguinte, você veio até mim atraído por aqueles sinais que eu faço. Certo? Qual o sinal que Jesus fazia? Ele salvava os perdidos, batizava, curava, ele libertava os enfermos, dava vista aos cegos, ressuscitava os mortos, aconselhava, ele orientava, expulsava os demônios, sinais miraculosos, maravilhosos, supria as necessidades, multiplicou pães e peixes. Nicodemo ficou entusiasmado. Nicodemo foi, na realidade, com a intenção de ter uma aula com Jesus, mas Jesus é estrategista, Jesus é sábio, ele não perde tempo. Ele ganhou a alma de Nicodemos para Deus, ele não perdeu tempo, ele ganhou. Numa palavra, Nicodemos chegou, elogiou: mestre, sabemos, temos consciência que realmente tu veio de Deus, não podemos negar essa realidade, porque por causa dos sinais que tu fazes, supera os sinais dos profetas, patriarcas, reis, dos homens passados e do presente. Então, os teus sinais vêm literalmente de Deus. Aí Jesus disse: Nicodemos, na verdade, o que eu te digo importa é você nascer de novo. Isso é evangelho do novo nascimento, evangelho da libertação, da cura e do milagre. E o maior milagre é a transformação da alma, do caráter das pessoas. Então, a Nicodemos se transformou num servo, seguidor de Cristo. Nicodemos agora, ele é um seguidor de Jesus depois dessa experiência.
Quantas pessoas aceitam Cristo? Elas vão e elas às vezes nem cristãos são. E quantas palavras proféticas, as pessoas ainda nem são crentes cristãs, nem passou pelo processo do novo nascimento. Elas já recebem profecias precipitadas. Ah, você vai ganhar isso, você vai ter aquilo, você vai ser isto. Ah, Deus vai te colocar assim em tal posição. A pessoa ainda nem entrou, nem colocou o primeiro passo no reino de Deus, já está recebendo uma profecia precipitada, porque ainda ela é uma velha criatura. E Paulo diz que quando aceitamos a Cristo, somos novas criaturas, aí nós temos a mente de Cristo, aí nós entendemos porque temos o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que convence e converte o homem do pecado, da iniquidade, do juízo, da justiça. Então o Espírito Santo, isso é obra dele. Então que tipo de cristão tem surgido nos nossos dias atuais? O que falta? Sabe, falta discipulado. Agora, o discipulado tem as formas, ele tem os métodos. Os métodos do discipulado, primeiro, é a pregação da doutrina genuína, sem mistura. Então, as pessoas precisam ouvir a verdade, receber a verdade, ter vida com a verdade, alimentar-se da verdade, ser liberto pela verdade e viver a verdade da palavra, chamada palavra de Deus, chamada doutrina da salvação, da libertação, da santificação, da purificação, da regeneração, da transformação, da reconciliação, a doutrina da restituição, da bênção de Deus. A bênção de Deus não acrescenta dores, ela não traz desespero. Quantos cristãos desesperados tem 1, 2, 3 Bíblias em casa e fica atrás das lideranças da igreja, atrás do pastorado, o pastor bem liga, corre aqui, corre acolá, desesperado porque não sabe enfrentar os ventos, porque a sua vida ainda não está fundamentada e alicerçada. Agora nós perguntamos de quem é a culpa. Porque esses frutos xoxos, a culpa está na liderança da igreja que não tem ensinado e que não tem doutrinado, que não tem edificado a igreja. Então a culpa somos nós, líderes. Nós precisamos entender esses princípios elementares da palavra de Deus, dos quais os apóstolos, o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, a igreja de Atos, a igreja, ela adotou essa disciplina, adotou esse sistema e ela cresceu mesmo sendo perseguida. Então a igreja hoje tem adotado sistemas do mundo. Muitas igrejas, entre aspas, têm adotado métodos ou metodologias mundanas, satânicas, introduzindo dentro da palavra de Deus, dentro da liturgia, nos cultos, introduzindo, trazendo toda a imundícia que esse mundo tem, porque isso é vômito diante de Deus, isso é nojento. E os crentes, eles não crescem, às vezes incham, e às vezes ficam feridos, machucados, e não produz fruto. E os pastores ficam, às vezes as lideranças, seja pastor ou outros líderes, ficam preocupados e correndo para lá e para cá para acudir frutos xoxos que não produz frutos de louvor, de adoração a Deus. Mas onde está o erro? Falta discipulado. O discipulado tem que ter a pregação da palavra. Já tem. O discipulado tem que ter o ensino, ensinar as pessoas como a andar, caminhar com seus próprios pés, caminhar no caminho do Senhor. O discipulado tem que ter orientação, tem que ter doutrinamento das pessoas, doutriná-las, elas santificar as vidas, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ou será que Jesus vai mudar a palavra dele para agradar os nossos corações? Agradar quem quer que seja? Jesus não vai mudar, Deus não vai mudar a palavra. Sem santificação já está escrito, ninguém verá o Senhor. É como Jesus disse, eu sou o caminho. Aqui o artigo é definido, os artigos, eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Já deixou claro, quer entrar no céu? Então siga-me. Quer seguir-me? Abandone-se a si mesmo. Sua natureza, converta, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e enfrente os problemas, enfrente os ventos, enfrente as lutas, porque estarei contigo. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não foi o pastor A, B, C, nem o líder, quem venceu foi Jesus Cristo, o pastor dos pastores, Senhor do Senhor. Que tipo de fruto temos gerado nessa geração? Que tipo de fruto a igreja brasileira tem produzido? Frutos dignos, frutos que manifestam o fruto do amor, do Espírito Santo, como nós lemos em Gálatas, no capítulo 5. Então o primeiro fruto é o fruto do amor. E o segundo fruto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Primeiro, ele diz, mas o fruto do Espírito Santo, primeiro é amor, segundo, gozo ou alegria, que é a mesma coisa.
Quantos cristãos apáticos, abatidos, raquíticos, que não têm a alegria da salvação. E a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria da presença do Senhor nos traz refrigério, fortalece até os ossos do nosso corpo físico. Então, é o fruto, é o amor. Depois o Espírito Santo produz o quê? Alegria. Quem tem amor tem alegria. Quem tem o fruto do amor, do Espírito de Deus, da palavra de Deus, tem paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Onde está o endereço dessa palavra? Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Em que pensar? Quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. O que também aprendeste. Discípulo aprende, coloca em prática aquilo que aprendeu do seu instrutor. Recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo Paulo foi um ganhador nato de alma. Jesus foi um ganhador de alma. Os apóstolos Pedro e os demais também foram homens que foram instruídos por Cristo e se tornaram a potência neste mundo. O Senhor quer levantar homens nessa geração, quer me levantar, quer levantar você. Deus quer levantar homens, mulheres, jovens, até mesmo crianças nessa geração. Muitos já têm se colocado na posição e têm produzido e feito a sua parte segundo a chamada e a vocação e o dom e a capacitação que Deus deu. Agora, Deus quer levantar um exército de ganhador de alma. Então, convidamos as pessoas, elas vêm para Cristo. Agora nós precisamos dar discipulado, discipular na palavra, discipular principalmente na oração. Ensinar as pessoas que a oração é uma necessidade urgente, como o arroz, o feijão, a carne, as frutas, legumes, todos os cereais que o nosso organismo necessita de nós ingerirmos. Em cada cereais há proteínas, sais minerais, fibras e outras coisas mais que fortalecem o nosso físico. Assim como o nosso corpo precisa da água, é 70% de água, nós não podemos ficar sem água. Assim a nossa alma, o nosso espírito precisa ser doutrinado, alimentar-se da palavra de Deus e alimentar-se da presença, da comunhão, do diálogo com Deus diário, pela oração, pela consagração, pela dedicação total a Deus, espírito, alma e corpo. Aí sim a igreja vai crescer madura. A igreja, ela vai crescer no poder do Espírito Santo, ela vai crescer na dimensão da graça de Deus, ela vai crescer na evangelização, nas missões. O Brasil tem mais ou menos 40 milhões de convertidos, ou se considera evangélico. O Brasil tem 192 ou mais milhões de habitantes. Então nós vemos aí, sem tirar esses 40 milhões, quantos milhões tem de desviados? Quantos traficantes são filhos de cristãos desviados, que comandam nos morros, nas favelas, que comandam o tráfico pesadíssimo desse país e ceifando vida para o inferno? Quantos são? Quantos imaginais, quantas pessoas estão aí no mundo do crime que um dia cantavam no coral da igreja, que um dia pregava a palavra, que um dia esse jovem, ele louvava e testemunhava de Cristo e hoje é um soldado do inferno, é um soldado do diabo. Quantos jovens têm sido aliciados para o inferno e até mesmo jovens que estão dentro das igrejas evangélicas. Estão na igreja, mas ainda são xoxos, frutos xoxos, não produz nada, recebe a palavra, às vezes até toma a Santa Ceia, ou às vezes toca as suas guitarras, suas baterias, seus teclados na igreja, e quando sai da igreja vai para as boates, vai para os clubinhos, vai para as lanchonetes tomar, como se diz, uma cervejinha, tomar uma bebidinha alcoólica, socialmente não tem nada a ver, e às vezes até fumar um cigarrinho escondido do pastor da liderança, e daí? Deus está vendo tudo. São frutos xoxos. Sim, poderia ir para as portas da boate, até entrar lá dentro para levar Jesus com a Bíblia empunhada nas mãos e pegar a Cristo cheio do Espírito Santo e arrancar as almas do inferno, que está caminhando para o inferno. Poderia ir para os barzinhos, evangelizar com panfleto, levar a Cristo Jesus, levar a mensagem do Evangelho para essas pessoas e a resgatar essas almas e a trazer para o reino de Deus. Poderia ir sim a esses lugares, mas empunhado como soldados, valentes, guerreiros, não ir participar da mesa dos ímpios, como diz o Salmo 1,
O Salmo de número 1, você tem Bíblia, é só você ler e prestar atenção e deixar o Espírito de Deus ministrar. Olha o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Tá. Capítulo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer. Quem tem prazer na lei do Senhor é quem está nessa palavra aqui de Jesus, o qual ele diz, fundamentado, alicerçado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem ou à mulher prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato ou à mulher insensata, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, foi grande a sua queda. A casa é a nossa vida espiritual. A rocha é Cristo. Os ventos, as chuvas, os vendavais são os problemas, as dificuldades, são as lutas do dia a dia, são as afrontas. Então é o vento. O prudente é o homem sensato, a mulher sensata, que ouve, recebe e pratica e obedece à palavra de Deus. Então o salmista diz, Salmo 1, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então quem tem prazer na lei do Senhor não vai andar segundo os conselhos dos ímpios, não vai se deter no caminho dos pecadores, nem assentar nas mesinhas dos bares ou da lanchonete, boate, outro tipo de entretenimento, para tomar uma cervejinha, uma bebida alcoólica e bater no peito dizendo que é evangélico. Esse evangélico é xoxo, é um cristão xoxo, cheio não do Espírito de Deus, cheio do espírito da carne, da lascívia, dos desejos imundos. E aí o diabo tem legalidade sobre essa pessoa, e essa pessoa às vezes está lá colocando a mão no que é sagrado, ou às vezes até usando a palavra, pregando e testemunhando diante do rebanho do Senhor. Em vez de estar passando bem, está passando maldição. Então se nós, obreiros, analisar e rever os nossos conceitos, a nossa visão e a nossa forma como estamos fazendo a obra de Deus. Isso aqui ficou a palavra para mim, para você, para nós. A sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece os caminhos do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que tipo de fruto tem gerado a igreja do século 21, a igreja brasileira e até outras igrejas de outras nações? Se tem um movimento que nós não temos nada contra isto, em sentido, nós vamos abrir parênteses, contra isso faz quem quiser, cada um faz o que quer. Agora, Deus cobrará de cada um de nós, porque Deus é verdadeiro e mentiroso todo homem. Então esses movimentos gospel, esses movimentos que se faz, são chamados movimento. Na realidade, produz instantaneamente um mover ou atrai uma unção de Deus. Só que no momento, quando as pessoas saem dali, que elas voltam para a realidade do campo da batalha espiritual, elas murcham, enfraquecem. Então deveria ter movimento de orações contínua, movimento de busca incessante de Deus pelo jejum, pela oração. Nós temos que jejuar, orar, consagrar, e pregações da palavra. Não só dentro do templo, mas fora do templo, fora das quatro paredes. Agora, não só os pastores de frente, porque a igreja está no presídio, a igreja está nos hospitais, nas clínicas, no comércio, a igreja está nas repartições públicas, federais, a igreja está no exército, a igreja está na marinha, a igreja está na aeronáutica, a igreja está nas escolas, nas faculdades, a igreja está na rua, está nas casas, está nas praças. Mas como assim que a igreja está? Através dos membros dos ministérios, os membros de Cristo, estão espalhados nas repartições sociais desse país, dessa terra. Então por que os membros não dão testemunho? Porque às vezes são frutos xoxos, não são permanentes. Frutos permanentes alimenta diariamente da glória de Deus, como diz o Salmo 1. Ele produz frutos pacíficos de justiça. O primeiro fruto nós lemos, frutos permanentes produz pelo Espírito Santo o amor. Ama a Deus e ama o próximo. Tem lágrimas no clamor pelas almas que estão perdidas. Tem compaixão, tem misericórdia, tem sabedoria, tem unidade,
tem a ligação do elo do Espírito Santo trabalhando no seio da igreja. Então, Gálatas capítulo 5, nós terminamos dizendo no versículo 22, mas o fruto primeiro é o amor, segundo é a alegria, terceiro a paz, quarto longanimidade, quinto benignidade, sexto bondade, sétimo fé, oitavo mansidão e nono temperança. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor quer produzir em nós, através do Espírito Santo, esses frutos, para que a igreja saia do comodismo, da frieza, da indiferença, da insensatez, para que a igreja saia dessa situação que está vivendo, da indiferença espiritual, da insensatez, da insensibilidade espiritual. Então, quando a igreja está produzindo fruto do Espírito Santo, ela vê além das quatro paredes, ela vê almas. E automaticamente é uma igreja abençoada e próspera em todos os aspectos, em todo sentido, porque está no padrão do que segundo Jesus estabeleceu. Que Deus nos abençoe e nos ajude a produzir frutos permanentes para a glória dele.